partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro. Santo Ângelo amanheceu com um clima que nos inspira cultura, arte e novas ideias. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E agora o Inspirando Mulheres, Netweaving Club, inspiraram um movimento ao lado de pessoas como você. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E eu trouxe hoje uma frase de Pablo Picasso para abrir a nossa quinta cultural, dizendo que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E hoje nossa xícara está cheia de inspiração. A gente recebe a artista plástica, curadora e educadora Maria Eduarda Welsbacher Machado, que aos 24 anos agora já tem obras em museus, projetos culturais premiados e um ateliê que transforma vidas em arte. E eu agradeço demais a Maria Eduarda, porque assim, ó, ontem eu mandei uma mensagem para ela, disse, ai, vem ao programa, porque a gente teve uma remarcação, e aí ela, queridona, né, com esse sorriso que quem está nos assistindo agora aí pelo YouTube tá vendo. A Maria Eduarda é uma menina, né, 24 aninhos, mas que já fez muita coisa grandiosa, né, falando em arte. A gente se conhece das feiras de rua já, né, Maria Eduarda? E eu vou chamar ela de Duda, porque assim, eu já tô íntima, tá? Então eu quero saber, Duda, de ti, como é que tudo começou, né? Esses 24 anos de idade, quantos de arte, quantos dedicados, como é que começou? Qual é a tua primeira lembrança com o pincel na mão? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com você de fala. Então, eu lembro das feiras de arte, mas o meu percurso começou muito antes disso. Sim. Foi algo natural da minha infância. Eu devo muito à minha mãe, então eu começo o meu percurso disso, que ela trabalhava de manhã e de tarde e trazia materiais de arte para mim. Então eu passava o dia inteiro vendo Arte Ataque, produzindo, pintando e fazendo desenhos para o colégio. E quando eu estava nas aulas de artes do colégio mesmo, estudei no Verzeri e no Onofre, eu comecei a fazer aulas com o Fabiano Milani e posteriormente com o Elton Brunetti. E ali começaram as encomendas. Então foi em 2016 que a minha trajetória profissional iniciou. E posteriormente as feiras, que foi onde a gente se conheceu. Sim. Feiras da Zissan, da Casa Combina. Isso. E ali iniciou as minhas encomendas e posteriormente os meus projetos culturais, onde eu comecei a fazer aulas. Iniciei as aulas também, comecei a dar aulas depois de arte realista, de pinturas em taça. E uma coisa foi levando a outra. Não, é muito legal a trajetória. Tu sabe que o Fabiano esteve aqui semana passada. Sim, né? O Fabiano, na verdade, assim, vários dos artistas que vêm aqui na nossa quinta-feira passaram pelas mãos do Fabiano, sim, né? E a gente consegue perceber aí o quanto que existe essa conexão, né, entre todos os artistas aqui de Santo Ângelo, e o quanto que é relevante esse espaço, Duda, para que vocês sejam cada vez mais conhecidos. Porque eu tenho a sensação de que lá fora tem mais gente que conhece os nossos artistas do que dentro da cidade, né? Então é muito importante, né, que vocês estejam aqui sempre representando e fortalecendo, enfim, né, e falando da arte que vocês fazem. E aí, assim, quero saber depois desse início lá, né? A gente teve feiras, enfim, mas aí tu já tava vendendo, aceitando encomendas, né? Por que eu pergunto? Porque o início é sempre bastante desafiador, né? Então, eu gostaria de saber como é que foi esse início, porque, assim, fazer arte por si só já é um desafio, né? Fazer arte no interior é um pouquinho mais. É mais complicado. Como que tu faz? Como que tu começou nesse sentido, assim, para conseguir fazer aqui, para se manter atualizada, para te conectar com outros centros, com grandes centros, com outros artistas? Então, a base do meu trabalho esteve sempre em volta de projetos culturais. Então, em 2021, eu comecei escrevendo projetos culturais do Estado, através da Lei Aldir Blanc. E ele foi aprovado no final de 2020 para ser desenvolvido em 2021. Foi
Arte é Sentimento. Seria um projeto para ser desenvolvido na comunidade aqui de Santo Ângelo, de aulas de desenho e de pintura. Então, foi desenvolvido em 6 meses. Foram aulas, né, desenvolvidas de forma gratuita à comunidade. Foram em torno de 20 alunos, onde a gente desenvolveu aulas de grafite realista. Tivemos uma exposição naquele ano. Foi assim que também eu consegui desenvolver as aulas em ateliê, abri o meu ateliê dessa forma e consegui dar sequência às aulas com os alunos depois. Naquele ano também, esses projetos eles têm todo ano, Sim. estaduais. Sim, sim. No final do ano também eu escrevi outro projeto para desenvolver uma aula de tinta óleo e tinta acrílica na aldeia Guarani e desenvolvi também esse, deixa eu só lembrar que foram tantos projetos que eu escrevi. Esse seria, deixa eu só lembrar, foi pela Lei Paulo Gustavo, que seria cores culturais, e daí esse foi de pintura a óleo. Sim. A gente desenvolveu Na aldeia Tecoapiau. Isso ela Uhum. fica na Ressaca Buriti, então a Uhum. gente desenvolveu algumas aulas de pintura para a aldeia Guarani. Uhum. Então eles desenvolveram as pinturas, a gente fez uma exposição também no Centro de Cultura. Eu ensinei toda a técnica de pintura a óleo, como desenvolver toda a parte técnica, a construção de uma arte. E eles Para os elaboraram indígenas. para os indígenas. E como é que foi o resultado disso no sentido de que elementos que foram utilizados, o que eles trouxeram? A própria cultura local. Então Que eles legal. criaram a partir do cotidiano deles. Aham. Eles criaram a partir da natureza, então muitos criaram árvores da natureza, elementos, casas. Eles tinham também uma capivara como um bichinho de estimação. Sim, um mascote. O mascote deles, então Que os foi meninos também. fizeram Ah, o mas que mascotezinho legal. deles. Foi bem especial. Aí a importância, né, desses projetos culturais, tu é, acho que, sei lá, terceira ou quarta artista que vem aqui, que é contemplada e que consegue levar a arte para outros lugares, para escolas, para aldeia, né? O Ricardo, tu conhece o Ricardo, né? Sim. Também faz esses projetos, já teve aqui, e o quanto que isso é importante, né? Então, eu reconheço, assim, e a gente precisa reforçar sempre a importância de a gente ter esses projetos e ter as leis, né? Tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, reforçando e fortalecendo a cultura, né? Porque faz com que a gente consiga levar para outras pessoas que talvez não tivessem acesso, não tivessem possibilidade, né? Mas o ateliê, tá? A gente tem um ateliê, então, o Elsbacher Art, é isso? Sim, Nasceu lá em 2021, Uhum. num sonho. Qual sonho que te fez lá começar tão novinha, né, o teu ateliê? Isso, então eu abri meu ateliê com 20 anos e eu queria poder dar a voz que a arte me deu. Então a arte, ela me deu a possibilidade de criar e, muito além disso, de transformar a minha vida. E eu queria poder propiciar isso a outras pessoas também, que elas pudessem se expressar e colocar aquilo que elas sentem através da arte. E que elas tivessem um lugar para colocar aquilo e ter uma troca com outras pessoas que sentem a mesma coisa e que gostam das mesmas coisas. Sim. Então foi algo muito especial para mim, foi um período e é um período da minha vida que é muito gratificante. Importante, né? É muito importante dar esse palco para as pessoas. Sim. E esse espaço E que ter elas o espaço, perfeito. Isso, que elas possam ter essa troca. Quando tu fala de transformação, tá? Que a arte fez na tua vida, do que exatamente a gente está falando? Que tipo de transformação? Seria de poder se expressar. A arte, principalmente, ela fez eu saber quem eu sou. Pra saber, não, eu sou Identidade. Isso, dá o espaço de identidade, de ter a certeza da Maria Eduarda. Ela é uma artista, mas muito além de artista. Ela é uma pessoa que... Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Então, na parte da minha adolescência, eu me questionava por ser assim, por ser uma pessoa mais centrada, mais na minha. Então, a arte me ajudou também nisso, a entender a Maria Eduarda como pessoa. E que tá tudo certo. Exatamente, que cada um tem a sua identidade, que cada um tem a sua singularidade e como pessoa.
E a arte me ajudou muito nisso, a entender entender cada parte da vida também, a lidar com cada situação que vinha vindo com a vida. E eu sinto que o ateliê também me ajudou a dar esse espaço para os meus alunos. Sim. De entenderem que cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, ela vem com um propósito e com um sentido, e que tem formas de se expressar e de lidar com isso. Perfeito, que perfeito. E aí, assim, tu tem já artes expostas, então, no Museu de Arte Indígena de Curitiba. Sim. Eu achei sensacional. E também temos aqui no Museu Histórico das Missões. Me conta um pouquinho de como é que é ver tuas obras, né, expostas nesses museus, adquiridas por essas entidades. É muito especial. Então, com essas oficinas que eu venho fazendo e com essas exposições, tanto de feiras, de rua, eu fui criando um certo networking e alguns contatos. Eu sempre gostei de trabalhar também com o voluntariado, o que me permitiu ter essa troca de contatos, né? Uhum. Então, eu consegui expor as minhas obras tanto aqui no Museu Histórico das Missões, que tem 2 obras adquiridas, que é a Catedral Angelopolitana e uma outra obra dos indígenas. E uma outra obra também, que é a Tatiana, que foi realizada durante um voluntariado na aldeia Tecoá Guarani, aqui em Santo Ângelo. E Então, aqui. Eu levei essa obra lá para Curitiba. E é essa que está exposta Como no que Museu chama? Indígena. Tatiana. Tatiana. Isso, Tatiana. Que é uma menina que ela mora, né? Ela reside na aldeia Tecoá. Ela existe, a Tatiana, Isso, e ela sim. foi retratada Ela numa foi obra retratada tua e ela numa tá lá obra em minha. Curitiba. Aham. Ai, que legal isso. Isso, é a nossa e cultura. ela sabe? Ela sabe, ela... sim. Ai, A nossa que ficou legal. super feliz. É a Que nossa legal. cultura em todos os locais. Sim. Tu sabe que tu falou agora do papel da tua mãe, do quanto que a tua mãe foi importante. E eu acho que, por ser tão desafiador, o papel da família e o apoio da família, ele é imprescindível, né? Sim. Inclusive, a mamãe tá aqui nos estúdios, né? Acompanhando a Duda. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, né? Da importância do papel da família e também da comunidade local, né? De incentivar e prestigiar e fomentar a tua arte, né? A tua carreira artística. Qual a tua visão nesse sentido, Duda? Eu acredito que o apoio é o que nos incentiva a seguir. Eu tive apoio, sou muito grata, porque eu tive o apoio de muitas pessoas na minha jornada. Tanto da minha família quanto dos meus professores. Uhum. Tive apoio da minha mãe, da minha professora Dagmara, que ela foi minha professora tanto no Onofre quanto no Verzeri, na professora Claudete também, que foi minha professora quando eu fazia arquitetura. Então, são várias pessoas do Milani, várias pessoas que foram presentes no meu percurso, que olharam com carinho pra mim e estiveram presentes olhando, olha, você tem potencial e você pode seguir, você tem que seguir nisso. Então, acredito que são as pessoas que nos potencializam. Sim. Então, eu espero que eu seja esse tipo de pessoas para os meus alunos. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Como que tu tem aí refletido isso dentro da tua sala de aula, na tua hora de educar, né? De repassar conhecimento. Como que tu leva isso para eles? Eu espero que eu possa encorajar sempre os meus alunos a seguirem, a mostrar a força deles, seja na arte ou seja nos desafios cotidianos, que eles possam encontrar em mim um aconchego para se abrir na arte e no dia a dia, assim, que eles possam ver em mim não só uma professora, mas uma amiga em potencial. Sim. E de quantos alunos a gente está falando hoje? Que idades essas pessoas? Desde 5 anos até 63 anos, é bem amplo. Bem amplo mesmo. Quantos são hoje, Duda? Hoje, já passaram por mim 410 alunos. De turmas e oficinas. Turmas e oficinas. E aí, como é que tu tem feito isso? Como é que tu organiza? É workshop? É curso? Como que tu organiza essas aulas lá no teu ateliê? Então, as turmas são de 10 alunos e as oficinas, elas são itinerantes. Geralmente eu faço em diferentes cidades. Já passei por cidades de Santo Ângelo, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba.
São oficinas geralmente de pintura em taça, que vão alternando diferentes cidades com turmas de até 25 pessoas. Mas que legal. Eu depois não esquece a gente deixar teu arroba para que as pessoas te encontrem. Combinado. A gente vai para nossa primeira pausa, rapidinho aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Estamos ao vivo também no YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. Já já a gente volta com mais arte e mais inspiração para vocês. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h22 e a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro aqui pela Rádio Novos Horizontes e também pelo YouTube, Facebook e Instagram, sempre com o apoio dos nossos parceiros Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. E a gente segue com a artista Maria Eduarda Welsbacher. E agora a gente vai falar um pouco sobre arte, sobre processo criativo, inspiração, sobre tuas obras. Porque assim, eu te confesso que sou pouquíssimo artística, tá? O máximo que sai daqui a pouco é algum projeto artístico pro meu filho levar para a escola, por solicitação da prof. Mas eu concordo que, assim, que o processo criativo é uma coisa muito legal, né? Porque quando vê, tá ali imaginando e desenvolvendo e pintando, mas se é legal para mim, que sou uma limitada nesse sentido, né, de criatividade, fico imaginando como vocês, artistas, né, criam, porque a gente olha aquelas telas, olha aquelas obras e fica pensando, cara, como é que consegue, né? Porque são coisas lindas. E eu queria saber do teu processo criativo, Duda. Como é que tu te inspira? Da onde que vem? Como é que tu começa? Como é que aquilo começa e termina tão bem feito? Bom, eu acredito que o processo criativo vai muito de como o artista está se sentindo. É um reflexo, na verdade, da identidade e da essência do artista. Então, para mim, muito mais de forma de expressão, é colocar toda a essência e o que eu sou em algo. Por isso que eu acho que toda arte é algo muito íntima do artista. Porque você coloca todo o seu tempo, muito mais do que o seu tempo, né? Muito mais do que as cores, do que o material que você está colocando ali. Vai muito de si. Você coloca muito do seu sentimento, muito de quem você é numa arte. Então, o meu processo criativo, ele reflete as coisas que eu tô sentindo. Então, sempre que eu vejo uma pintura, eu lembro o momento que eu estava na minha vida, o que eu estava sentindo, as músicas que eu estava ouvindo. E é algo muito importante. É profundo, né? Isso, é muito profundo, porque ele registra uma memória. Sim, ele perfeito. registra algo no tempo. Sim. Então é algo muito, como você disse, E aí, profundo e assim, especial. e se eu faço uma encomenda,
tá? Duda, eu gostaria de tal coisa, X coisa. E tu vai ter um prazo, obviamente, pra fazer essa entrega. E se não se inspira, como é que faz? Daí vai na disciplina de fazer, como é que faz? Isso, vai na disciplina. Então, aí vai as outras partes da arte. Me conta um pouco dessa parte. Eu gosto de colocar músicas que me inspiram, então eu coloco uma música e começo a pintar. Essa parte de inspiração vai muito mais de disciplina e de saber que você tem que estar presente, né, para fazer aquilo. Então, geralmente, quando eu faço uma encomenda, tem um prazo de 20 dias, que eu sei que eu vou conseguir terminar sem me sobrecarregar. E vou seguindo. É como se fosse qualquer trabalho, né? Que você tem que estar ali, independente de vontade, você tem que cumprir aquele tempo de trabalho. Quanto tempo leva para ti finalizar uma obra? Geralmente, uns 20 dias, falando de uma obra grande. 80 por 70. Nossa, mas é rápido, né? É rápido, 20 dias. E aí, assim, falando das tuas obras, tu tem no teu portfólio obras como Porcelana, né? E Esculpidos da Alma. Dentro dessa questão do processo criativo, o que essas pinturas revelam, né? Da tua visão de mundo aí, do ser humano? O que elas refletem da Duda? Ah, sim. Então, essas obras mais atuais, contextualizando, elas foram de um novo percurso meu, que eu estava iniciando um novo projeto também em Curitiba. Então, antigamente eu dava aula só em Santo Ângelo e nesse novo processo eu comecei a dar aulas também em Curitiba, com oficinas também de pintura em taça. E foi um processo muito de ir mesmo com medo, porque é uma cidade nova, eram propostas novas. E então, nessas pinturas, eu queria produzir algo que fosse delicado, mas que mostrasse força, que não quebrasse fácil, que fosse bonito, mas que tivesse a força por trás daquilo. Então, foram pinturas de retratos femininos com detalhes em azul, que é a minha cor preferida, para retratar essa força feminina de pessoas que a gente olha por fora e pensa que talvez ela não possa conseguir, talvez ela não vá, talvez ela seja fraca, talvez ela não vá dar conta, mas no fundo ela consegue ir além do que todos vão imaginar e do que ela mesma vai acreditar. Ai, que legal essa história, Duda. Que legal isso. E assim, hoje tu trabalha com várias técnicas, né? Tu desenvolve a tua arte com várias técnicas. Quais as técnicas e quais delas tu mais gosta de usar? Quais as que tu mais utiliza? Quais a que mais traduz, assim, a tua essência de criação? Hoje em dia eu gosto mais de trabalhar com tinta óleo, porque é mais por conta da técnica. Ela demora mais para secar, ela demora em torno de 2 semanas, então eu consigo trabalhar com calma. E eu gosto do aspecto da tinta, acredito que ela fica com uma saturação mais forte, uma cor mais viva. Então é um resultado que me agrada mais. Isso é um caminho, para os artistas, porque os 3 pintores que eu recebi aqui falaram a mesma coisa, né? Que começaram com algumas técnicas e acabam indo para pintura a óleo, enfim, por conta dessa força, né? E aí, assim, tem ali no teu portfólio sobre um trabalho que desenvolve experiências criativas em cafés. Isso, bares, sim. Eventos. Como é que foi essa união de arte, gastronomia, convivência, pessoas, local? Que ideia legal. Sim, eu sempre gostei de ter essa troca com as pessoas, de ensinar e de mostrar formas que elas pudessem sair da rotina. Então, eu queria algo que elas pudessem desenvolver de forma rápida, que pudessem ter essa troca com os amigos. Então, surgiu essa ideia de fazer pinturas em taça, que elas pudessem fazer em happy hour,
desenvolver em torno de 2 horas, levar essa lembrança para casa, algo que elas não precisassem só ir num barzinho, tirar uma foto e esquecer na galeria. Então, são eventos itinerantes que geralmente eu faço em diversas cidades, tanto aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, onde são em diferentes restaurantes, iniciou em Curitiba, e as pessoas, elas se reúnem em restaurante, em barzinhos, eu ensino como fazer a pintura em taça, vou auxiliando nos desenhos que elas preferem, levo inspirações, né, desenhos como propostas, e elas vão se divertindo com as amigas, produzindo, eu vou mostrando como elas podem desenvolver melhor as ideias que elas querem, e no final elas levam a taça prontinha com a pintura que elas querem pra brindar também. Essa ideia, que legal, já teve aqui em Santo Ângelo? Sim, já teve no Savoir Café. Mas que legal, e a Kate, né? A Kate maravilhosa. Que legal, Duda. Tem alguma previsão de ter isso? Quando tiver, eu preciso participar. A gente tá vendo de fazer talvez final do ano também. Mas muito legal, muito legal. E como é que as pessoas... como é que é esse processo, assim, para elas? E como é que é depois de ter aquilo pronto? Como que as pessoas se sentem depois dessa experiência? Elas ficam super animadas, porque é algo completamente novo. Então, elas ficam fascinadas, com certo receio também, porque muitas pessoas, elas iniciam sem ter esse contato com a arte. Então é ótimo porque você consegue saber se você vai gostar e seguir pintando depois. É ótimo para você ter esse gostinho de como pintar. E é ótimo para você se divertir também, sem nenhuma preocupação, só para sair um pouquinho da rotina. Sim, e já sai com uma técnicazinha ali para poder fazer em outras coisas, enfim, eu já aprendo. Eu achei muito legal. E para ter uma desculpa para tomar um vinhozinho depois. Melhor ainda. E tu também tem ilustrações em livros, participação de concursos. Conta pra mim como que essas experiências aí se conectam com a tua trajetória, com o teu estilo artístico. Muita coisa que tu faz, né, Duda? Então, eu fiz a ilustração do livro A Gata Rabisca, da Cerise de Oliveira. A Cerise foi a minha aluna, ela fez muitos anos de pintura e de desenho. E ela me convidou para fazer a ilustração do livro dela. É um livro de libras, então eu fiz a ilustração toda em aquarela do livro dela. Que lindo! Ficou muito delicado, ficou bem especial. E esse livro também, ele foi pela Lei Aldir Blanc, não, pela Lei Paulo Gustavo. Então, e o outro... Concursos. O concurso foi... Não tem problema, tá tudo certo, a gente tá em casa aqui. E aí tu me contou um pouquinho antes, a gente estava falando sobre algumas reações emocionantes lá, né, dos teus alunos, enfim, de coisas que transformaram aí a vida das pessoas, experiências dentro lá da tua aula que tu percebe, assim, de pessoas que realmente a arte transforma de alguma forma, a arte impacta, né, na vida das pessoas. E tu tem isso lá dentro da tua sala de aula, dentro do teu ateliê. Queria saber, assim, um pouquinho da forma como tu puder contar para nós dessas experiências de alunos teus que se transformaram de alguma forma, né? Eu acredito muito nisso, assim, educação, arte são de fato, assim, potencializadores, como tu falaste antes, também transformadores de realidade, né? A gente consegue, os teus projetos culturais, enfim, provavelmente transformar na vida de várias crianças também, por onde tu teve. Mas ali dentro do teu ateliê, que é um espaço teu, né, direto, quais experiências que já te marcaram, assim, enquanto prof, né, e que tu percebe que, isso aqui é um legado meu na vida dessa pessoa? Então, algumas histórias de recuperação, e acredito que tem uma que me marcou muito e que é de um aluno que eu levo no meu coração sempre, que ele entrou muito tímido na aula e eu vi ele crescer, então... Que idade que tinha? Ele entrou com 11. Bem Isso, e eu vi ele que até a adolescência. Atualmente ele tem 15, quase 16 anos. Já tá todos os anos, nossa, sim.
Então, ele entrou super, hiper, mega tímido e conversava mais comigo. E o que me marcou é que ele falava as palavras, ele gaguejava um pouco para falar as palavras. E conforme ele ia fazendo o curso, ele começou a conversar mais com os colegas e foi criando amizades, foi se soltando e foi criando mais autonomia também, tanto para desenvolver essas amizades, para desenvolver a arte e para ter também mais essa certeza de quem ele era e para desenvolver a fala. Então, eu fui sentindo que durante as aulas essa gagueira foi deixando de lado e ter essa autoestima para falar, foi deixando esse medo de lado. Então, foi algo que me deixou muito feliz estar presente e estar ao lado para ver esse desenvolvimento dele. É muito legal a gente ver legal, que a gente, de alguma forma, participou de uma realização, né? E de uma transformação ali da pessoa. Eu fico imaginando ali, né? Pequenininho, fico imaginando também a família dessa criança, né? De ver a evolução. Porque, de fato, a arte, ela auxilia, né? Muitas pessoas, a gente falava com a tua mãe antes também, de pessoas que daqui a pouco tem um diagnóstico de depressão ou alguma coisa assim, que procuram, né? A arte para passar por essa fase, por esse processo de forma mais leve, né? Exatamente. É saúde também, né, Sim. Duda? Muitas pessoas também iniciaram como recuperação da parte cognitiva ou motora também, de pós-AVC. Então, é muito importante toda essa parte da arte, além da expressão, né? Sim. Além do pincel, né? É muito Sim. legal. Sabe que eu queria que tu falasse um pouquinho mais para mim ainda nesse bloco, porque eu fiquei curiosa no primeiro bloco a respeito do projeto Cores Culturais lá da aldeia indígena. Porque assim, ó, a gente vê que a gente tem muita movimentação agora com os 400 anos, então muita coisa acontecendo, focada, né, na nossa história, na nossa cultura. Mas do quanto que isso é importante acontecer sempre, né? Não só quando a gente tem algum motivo maior, enfim. E do quanto que esses processos inclusivos, eles são necessários, né? Para nós enquanto sociedade, enquanto comunidade. E principalmente enquanto comunidade que descende, né? Das nossas raízes. Das nossas raízes, exatamente. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi, assim, sei lá, com mais detalhes, de repente a gente pode falar da Tatiana também, né? Como é que foi esse processo lá dentro da aldeia, sabe? Eu te confesso que eu nunca visitei essa aldeia aqui. E eu tenho muita curiosidade, de vez em quando eu até falo com o pajé, a gente faz alguns projetos, convida eles, enfim, né? Então, muito mais eles vêm do que acaba a gente indo. E esse ir lá, eu acho que é muito rico, né, Duda? Estar lá dentro do ambiente ali, enfim. Queria que tu contasse um pouquinho disso pra gente. Aqui. Então, eu já tinha ido lá algumas vezes, se eu não me engano. Eu fui 4 vezes, eu iniciei indo com voluntariados. Eu sempre gostei de voluntariar, iniciei fazendo voluntariados na ASPA. E era algo que eu gostaria de fazer há um bom tempo, porque eu já dava aulas no ateliê. Então, eu gostaria de ajudar de alguma forma, de me sentir útil. E eu entrei em contato com o pajé para estar indo lá, estando presente, ensinando as formas de pintar. E eu lembro que em 2021, logo que eu abri o ateliê, eu tinha recebido um patrocínio da Paris Telas, então eu tinha algumas tintas acrílicas sobrando. Então eu fui na aldeia Tecoapiau e fiz a minha primeira oficina como voluntária. E é muito enriquecedor, porque eu lembro das crianças felizes, eram muitas crianças, né? Eu ia te perguntar da recepção deles lá na aldeia, quando tu chegou e propôs, assim. Nossa, todos participativos. Ai, que amor. Eu achei que não iam, porque é uma novidade, né? Então, Sim. às vezes não iriam querer participar, mas todos participaram, desde A maioria as crianças. criança ou os adultos Os adultos também? também, as crianças participaram, os adultos participaram. E a gente fez as pinturas não em telas, mas em
plaquinhas de MDF. Uhum. Então, foram pinturas acrílicas em plaquinhas de MDF. A gente fez em mesinhas, só que não foram em salas de aula, porque as salas de aula, elas são separadas. Só em dias letivos, assim, a gente foi no final de semana. Então, foi tudo meio que feito de última hora, assim, sabe? Mas foi muito especial, assim, porque todos participaram, a gente teve uma troca muito legal, a gente pôde conhecer a comunidade, conhecer um pouquinho do estilo de vida deles, que é algo bem singelo, assim, sabe? Sim. Eles contemplam a natureza e contemplam o simples, sabe? Contemplam a companhia de quem está presente. A presença, como tu falou antes, né? Isso, E o que tu trouxe dessa experiência para tua arte? Aí, para tu fazer, o que isso te inspirou para fazer a tua arte depois dessa experiência na Tecoá? Eu acho que o principal é aproveitar as pequenas coisas que a gente tem. Porque, principalmente quando se é artista, a gente acredita que a gente precisa ter grandes materiais para produzir. Só que não, a gente consegue criar com o simples, com o que a gente tem. Não são os pincéis do Van Gogh, da marca Van Gogh, né? Sim. Que vão criar grandes artes. É a tua paixão pela arte, é o querer produzir que vai fazer de você um grande artista. Ai, que legal, Duda, que legal. Olha, conversar com um artista é sempre, assim, uma sensibilidade, né? A gente vai para o nosso segundo intervalo, agora são 13h41, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grings Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Seguimos ao vivo aqui pela rádio, também YouTube, Facebook e Instagram. E na volta a gente vai falar de futuro, legado e o impacto da arte na nossa comunidade. Então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44 e a gente está de volta aqui com o último bloco do Cafezinho Missioneiro pela Rádio Novos Horizontes e também pelo YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com o apoio dos nossos parceiros Corsã, Sicredi, Grings Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. E a gente segue com a Maria Eduarda Welsbach. Isso, viu? Agora aprendi. É um curso para falar o sobrenome da Duda. E a gente segue falando agora de futuro, legado. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós a respeito da tua visão do papel da arte, né, na construção da nossa identidade cultural, da identidade missioneira,
né? A gente está aí com os 400 anos, né? Muita movimentação, inclusive artística, né, Duda? Para comemorar esse marco, né, na nossa região. E eu vejo ainda, e posso estar super errada, mas dentro do meu senso comum, eu acho que a gente ainda está muito tímido, sabe? Entendo que a gente poderia estar com mais potência, enfim, né? Fomentando e reforçando essa identidade cultural que a gente tem aqui nas missões. Como que tu vê o papel da arte nessa construção? Como que tu entende isso? Bom, eu acredito que a arte tem esse poder de memória, de registrar quem nós somos e principalmente de gravar quem nós podemos ser. Então, eu acredito que nós temos sim que desenvolver ainda mais a arte e todo esse viés cultural para valorizar as nossas raízes, né? Quem nós fomos e deixar registrado para os futuros profissionais, para as nossas crianças. E é aquela coisa que, se a gente quer que a nossa cultura seja valorizada, nós temos que valorizar, nós temos que ter orgulho dela hoje, para que os próximos também possam se orgulhar e que possam demonstrar isso, não apenas na fala, mas nas ações também. A gente tem que deixar claro isso todo dia. É muito legal te ouvir falando, Duda, assim, porque assim, eu sou 20 anos mais velha que tu, né? E ver essas novas gerações falando com tanta sensibilidade disso é tão importante e é tão genuíno. E por que é genuíno? Porque, cara, tu fazia trabalho voluntário. Então, assim, tu de fato, tu quer levar isso pro mundo, né? Porque tu foi lá e tu fez porque tu quis. Então, vem ao encontro a tua fala vem ao encontro das tuas ações, né, Duda? De ir lá fazer para deixar de fato um legado, né? Tu percebe esse legado, mesmo que em curto prazo, nesses projetos que tu já fez com as crianças, enfim, como que foi depois de, por exemplo, fazer uma exposição depois do final de um projeto? Como que tu percebe o reflexo disso que tu acabou de falar? Eu percebo que é algo que as pessoas vão lembrar a longo prazo, porque é algo que aconteceu comigo. Porque tem um viés transformador em quem olha pra gente com carinho. Sim. Então, assim como os meus professores, os meus mentores, que olharam pra mim com carinho e que apostaram em mim quando eu era menor, tiveram um grande papel pra pessoa que eu sou hoje, eu acredito que cada pequena coisinha que eu fiz pros meus alunos e nesses voluntariados, nesses projetos, pode cooperar para o futuro, tanto o missioneiro e tanto nessas oficinas, por mais que seja 2 horas, pode mudar um pouquinho da vida da pessoa. Ela pode descarregar, ela pode criar algo novo, ela pode se redescobrir ali. E quando essas crianças lá no final lá da exposição veem suas pinturas, suas artes, sua arte ali exposta, qual é o sentimento que tu percebe nos olhinhos? Elas se sentem reconhecidas. Ai, que amor, né? Isso é Como ótimo. é importante. De fato, é transformador. E aí, assim, uma trajetória gigante já, tá? Para esses 24 anos, eu tô aqui sensibilizada com a tua trajetória, assim. E dá um orgulho pra gente, assim, enquanto santo-angelense, de ver que a gente tem aí vários artistas, né? O Paulão disse uma coisa muito legal hoje, que ele disse, não, Santo Ângelo está oxigenado. Então, a gente, no cafezinho, a gente tem essa possibilidade de poder dar voz e trazer pessoas que são, de fato, que estão fazendo, que têm uma relevância na comunidade, no sentido de movimentar a nossa comunidade, né? E os artistas, sem dúvida, eles são peça fundamental nessa movimentação, nessa mudança, nesse legado. E eu queria saber de ti, dos teus planos de futuro, né? Para o teu ateliê, projetos, o que a Duda pretende fazer até o final do ano ou para 2026, o que tu está em vista? Então, agora no final do ano eu termino Artes Visuais Licenciatura. Então, eu pretendo seguir agora lecionando além do ateliê em colégios.
Eu acredito muito nesse viés transformador, né, da arte. Então, eu quero continuar nessa parte da licenciatura. Então, seguirei ainda como prof. Sabe que eu também faço licenciatura, só que da computação. Então, assim, eu sou uma apaixonada por educação, independente do que seja ensinado, seja tecnologia ou seja arte. Eu acho que a ensinar é muito genuíno, né? É muito se doar, assim, de fato. E aí eu queria saber de ti, para ti, assim, o que significa daí unir ensino, produção artística, as curadorias que tu acaba fazendo aí na tua trajetória, tudo junto, no mesmo caminho, né? É um presente, né, Duda? Poder trabalhar com o que a gente gosta e ainda poder juntar um pouquinho de tudo que a gente faz. É muito especial poder contribuir, né, com todas as partes artísticas e criativas, né, e poder uni-las. E poder contribuir na cidade de alguma forma, né, tanto com os alunos, tanto nessa parte artística com as obras no museu aqui de Santo Ângelo. E aproveitando também para deixar o convite, né, para quem está escutando, para visitar o nosso museu aqui de Santo Ângelo. Sim. Volta e meia eu dou uma reforçada no programa da manhã, no Rádio Relógio, né? A gente tem o nosso museu, que a gente está ali, né, com obras lindíssimas e atendimento, enfim, a gente tem qualidade, né, finalmente. A gente tem, não que o outro não tivesse, mas ali tá lindo, né? Foi todo pensado. E me diz uma coisa, tu, sendo uma artista super nova, né, tu é conectada de alguma forma, né? A tecnologia acaba fazendo parte da nossa vida, seja para levar a arte para o mundo de alguma forma, seja para, sei lá, se atualizar com coisas que estão acontecendo mundo afora, enfim. Como que tu utiliza isso na tua vida enquanto artista e enquanto empreendedora, de certa forma também, né, Duda? Então, eu sempre posto as artes que eu faço, mas eu aproveito também para divulgar as oficinas que eu desenvolvo. Então, eu coloco as novas turmas, desenvolvo as datas das novas oficinas, divulgo, anuncio e acredito que tudo que a gente desenvolve tem que estar nas redes sociais hoje em dia, né? É um novo mundo. Sim, para levar para as pessoas. Tu busca muita coisa fora para te inspirar, assim, ou mais focado mesmo em material, enfim, para estar atualizando ali o que tu produz? De material, sim, muita coisa fora. Mas eu gosto na internet, assim, de fazer bastante networking. Então eu tenho bastante contato através de Instagram, tenho bastante amizades também em outras cidades através do Instagram. Porque a gente vem de cidade pequena, né? Então é bom ter esse contato para ampliar tanto para conhecer novas pessoas, conhecer o que está em voga no nosso ramo. Sim. Acredito que é importante estar sempre atualizado. Tu acha que tem bastante gente nova surgindo? Qual que é a tua visão sobre isso? Tem bastante artista novo? Como é que tá? Acho que sim. Tem? Tem. Mas isso... Aqui na região ou mais fora? Digo, novinhos como tu, assim, de idade mesmo. Nessa tua rede que tu conhece. Mais ou menos. Não, tem. Tem? Tem. Porque, principalmente no que eu venho desenvolvendo de pintura em taça, tem bastante pessoas que vêm me perguntar sobre. Mas não aqui de Santo Ângelo, de outras cidades, assim, como que eu desenvolvi, vêm me perguntar dicas. E eu acredito que o som é para todos, então eu ajudo, eu dou dicas e como que funciona, como que eu venho desenvolvendo. E é bem isso, né? Networking. E troca, dicas, né? Essa Compartilhar. troca, exatamente. Sabe que eu acredito numa palavra que eu acho que... E eu sempre repito isso aqui, as pessoas dizem, ela sempre fala isso, mas de fato é porque eu acredito que colaboração é uma das palavras do futuro. Assim, comunicação e colaboração. Melhor as pessoas se comunicarem, quanto mais elas colaborarem, eu acho que tem tudo pra gente dar muito certo enquanto humanidade, sabe? Então eu acredito muito nisso. A gente finalizou agora o Setembro Amarelo. No bloco anterior a gente falou um pouquinho dessa questão
da procura de pessoas ali, né, para se encontrarem, para, enfim, ou que estão enfrentando alguma situação diferente, né, na sua vida. Como que tu enxerga essa questão da arte como ferramenta de apoio para a saúde mental? Né? Porque a gente encontramos hoje uma sociedade bastante ansiosa, bastante depressiva, né? A gente tem vários fatores que influenciam. Encerramos agora Setembro Amarelo falando sobre saúde mental, sobre falar. E a arte, ela vem ao encontro dessa cura, de alguma forma, né, Duda? Como que tu enxerga isso dentro do trabalho que tu faz? Eu acredito que a arte, ela é o principal auxílio. Porque muitas vezes as pessoas elas não se sentem à vontade para compartilhar isso de primeira com outras pessoas. Então, a arte acaba sendo o primeiro utensílio de expressão, o primeiro papel ali para elas procurarem ajuda. Uhum. Então, às vezes até em colégio, o professor de artes acaba sendo a primeira pessoa a ficar alerta através dos desenhos dos alunos, a entender como o aluno está se expressando, o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Então, eu acredito que a arte pode, sim, ajudar. E por isso também que o Bobbie Goods estava tão em alta, né? Claro. Nos últimos tempos, porque Sim. as pessoas, elas acabam meio que se tranquilizando a partir disso. Uhum. As pessoas, elas... É muita informação, né, ultimamente. Sim. Tanto pela rede social, tanto pelo trabalho. Então, é interessante ter um hobby, seja pelo desenho, ou seja pela costura, pela dança, pelo alguma qualquer coisa tipo artística. De arte, né? E daí também da importância da gente seguir sempre cobrando políticas públicas que venham ao encontro disso, né? Que proporcionem arte para todos, né? A gente precisa descentralizar, sabe? E eu acho que uma característica um pouco da nossa cidade. Nossa cidade, ela é bastante centralizada, né? A gente precisa levar para as periferias tudo que a gente tem no centro, né? Então, para fazer com que as coisas aconteçam fora também. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Como que tu enxerga a cena cultural na nossa cidade hoje? Qual é a tua visão nesse sentido? Bom, eu acredito que poderia melhorar. Concordo contigo, meu bem. A parte da nossa cidade de feiras é algo bom. De shows também é algo ótimo. Mas estando em outras cidades, é algo que poderia ser potencializado. Poderia vir... Eu não queria falar muito sobre, mas poderia ter mais incentivo? Mais incentivo, exatamente. Para as pessoas realmente quererem desenvolver, porque tem muitas pessoas que produzem... A nossa cidade é rica. Tem artesãos dos mais diversos tipos. Tem artistas que produzem as mais diversas coisas. Tem pessoas que fazem... Tem pintores, tem costureiras, tem cantores. Só que é algo pouco explorado na nossa cidade. Então, eu sinto que é algo que... Se tendo mais um incentivo, a gente cresceria mais, né? Falta um incentivo, isso. Acaba... Tranquilo. Eu concordo contigo, assim. Eu acho que isso deveria vir, né, do poder público. Acho que é importante. A gente tem muitas pessoas que, assim como tu, são voluntários, que inscrevem os projetos nos programas culturais, né? E buscam recursos, enfim, para poder viabilizar a sua arte para outras pessoas. Mas é pouca gente fazendo, né? Então, a gente precisaria mesmo de políticas públicas permanentes, né? Que viabilizassem isso nas escolas, que viabilizassem nos bairros. Mais políticas públicas, porque desenvolvendo uma vez por ano, vai ter... Isso uma vez por ano, né? E não é o suficiente para fazer a renda
circular na nossa sociedade, né? Sim. Na nossa comunidade. Olha só, já tá acabando a nossa conversa, já são 13h59 e eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para artistas novos como tu, que estão começando agora, ou que estão na sua trajetória, ou que daqui a pouco estão em algum momento lá, assim, ai, será que eu sigo, será que eu persisto fazendo? Queria que tu deixasse uma palavra, uma frase, enfim, o que tu quisesse deixar de mensagem para essa pessoa que está lá começando e quer seguir fazendo. Bom, persista na sua arte e que a arte, ela é a sua melhor amiga e que ela sempre vai acreditar em ti. Se você acredita na arte, ela vai acreditar em ti de volta. Ah, isso é bonito. É legal, é legal. É um reflexo, de fato, né? É tudo que a gente dá, a gente acaba recebendo. Duda, foi muito bom te rever, tá? Que legal te receber aqui no cafezinho. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Obrigada por compartilhar aqui a tua história, teus projetos, tua visão, né? E mostrar pra gente que a arte pode ser ao mesmo tempo beleza, reflexão e transformação social. E a vocês que nos acompanharam, obrigada pela sintonia. Esse foi o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo e do Inspirando Mulheres Netweaving Club. Se quiser rever algum trecho, acessa lá o YouTube e acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Me encontra também lá no Instagram, @eu_danischneider25, pra gente continuar esse papo. Amanhã, sexta-feira, tem mais cafezinho, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo e até lá.